Tive aqui um problema, irmãos, na internet aqui. Pequeno problema aqui. Mas dará tudo certo em nome de Jesus. Mandei o convite agora, Rani, aí. Aceita aí em nome de Jesus. A gente já começar essa live em nome de Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, né? Bom, né? Vou só regular aqui o negócio aqui que tá. Estamos aqui mais uma vez, né? Vou colocar aqui o fone. Pastor João Porfírio, eu creio que ele vai entrar aí. Ele acenou para mim há pouco tempo. Então, algumas coisas do Instagram ainda é novo para mim, viu? Tudo bem, né, meu irmão? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Amém? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tem um fio aí na frente da sua câmera aí. Um fio. É aqui do fone. Agora deu certo. Glória a Deus, né, meu irmão? Vamos iniciar, né? Com oração. Em nome de Jesus. Daqui a pouco os irmãos começam a entrar aí, se Deus quiser. E Em nome do Senhor. em nome de Jesus. Se alguém solicitar, eu não sei quem vai solicitar para abrir a câmera, irmão Java, mas pastor João Porfírio, se ele solicitar aí libera aí para ele, fica 3 câmeras, viu? Uhum. Tiago Fernandes, a paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não tô vendo aqui os irmãos que entraram. A Tiago Fernandes entrou agora, né? É. Bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, viu? A paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Nossa live. Querido Deus. Pode orar já. E eterno Pai, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Senhor, queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar aqui, fazendo esta live, meu Deus, fazendo aqui, Senhor, este estudo, Jesus, sobre a tua palavra, meu Deus, para edificação, para alimento da alma do teu povo, dos teus filhos, a quais serão edificados por esta live, Senhor. Meu Deus, me dá sabedoria nesta noite, para que teu nome, Jesus, seja glorificado em nosso meio, e que a tua palavra, Jesus, alcance vidas esta noite, para a glória, para a honra e para a glorificação do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Graças Senhor para Mondiob. os irmãos. Mondiob está aí também, agora, né? Irmão Tiago. Mondiob Eduardo está por aí também. Esse aí é Jorge Eduardo, né? Jorge esse aí. Paz do Senhor, meu querido. Esse aí, Rani, é conhecido aqui em Parnamirim como Treme Terra. Glória a Deus, né? A gente esse tem que aí é ficar fogo, feliz, né? Porque tem muitos servos do Senhor que, graças a Deus, é usado aí poderosamente, né? É verdade. E a gente tem ficado contente com isso, né, irmão? É verdade. Importa que Jesus Cristo seja pregado, né? Contanto que Cristo seja pregado, anunciado, o mais importante, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Meus queridos irmãos, nessa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus estamos diante de mais uma live, né? Dos estudos escatológicos que foi projetada no coração do irmão Jarbas Medeiros, que está aqui conosco. E por motivo de força maior, o irmão que iria participar hoje da live sobre a igreja, né? A terceira igreja, né? Exatamente. Terceira igreja, né, irmão Jarbas? Terceira igreja do né?
Já foi ministrado sobre Éfeso, com o nosso irmão Jarbas. Já foi ministrado o estudo sobre Esmirna, né? Com esse que vos fala, irmão Ranier. E, pela misericórdia de Deus, estamos aqui nessa noite novamente para ministrar, justamente por causa da ausência do irmão, por motivos de força maior, devido ao falecimento do servo do Senhor, né? Pastor. Como era o nome dele, irmão Jarbas? O nome dele era pastor Isaac Bento, né? Era o nosso pastor, né? Pastor Isaac né? Bento, evangelista. É porque o irmão Hélio Tagino, ele também não está com a saúde muito boa, né? Está com a garganta um pouco ruim, saúde meio debilitada, e ele... nós sentimos muito a perda do pastor, mas ele já vinha há alguns anos trabalhando do lado do pastor e ele teve um choque muito forte com a partida dele, entendeu? Então ele conversou comigo que não estava com condições de transmitir, né, o estudo sobre a igreja de Pérgamo, porque ele ainda está muito abalado, sabe? Mas vamos orar para que Deus venha retirar esse sentimento dele, né, de tristeza. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa confortar, né, também a vida do nosso irmão Tagino, né? O Elton. E que ele venha, o Elton Tagino, e que ele venha ser confortado na presença de Deus, né, devido a esse momento, porque não é fácil, né? Nós perdemos um pastor muito querido, como o pastor Isaac, e que Deus possa confortar a família, né, novamente do querido pastor que foi recolhido ao descanso eterno, né, junto com o Senhor. Queridos, vamos dar prosseguimento ao estudo nessa noite, lendo o texto temático, né, base, alicerce do estudo nessa noite, que fica no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do livro do Apocalipse de João. Que puderem abrir conosco, abra aí, por favor, no capítulo 2, versículo 12, tendo como temática nessa noite a carta à igreja de Pérgamo. Glória ao nome de Jesus. A igreja de Pérgamo, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Misericórdia. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E eu digo amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, entendendo o contexto literário nesta noite, separei aqui alguns materiais, né, de auxílio para nós, pois tem sido muito de grande importância esses estudos, né? Eu tenho absorvido bastante, irmãos,
desde o início e tenho certeza que vocês também têm absorvido bastante. E até o final da última live da 7ª igreja, nós seremos abençoados com a palavra do Senhor. Pois o próprio livro do Apocalipse, o próprio Jesus declara isso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, somos bem-aventurados em estar estudando o livro do Apocalipse. Glória a Deus por isso. Tendo temática nesta noite a igreja de Pérgamo, que nós, para entrarmos no contexto aqui, primeiramente, irmãos, a palavra Pérgamo, para nós entendermos o contexto, significava a palavra cidadela. Então, Pérgamo era igual a fortaleza. Então, nós entendemos que a partir de agora, né, a palavra Pérgamo significava a palavra fortaleza. Ela estava localizada no cume de uma montanha, certo? Conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca, irmãos, com cerca de 200.000 rolos de pergaminho escrito à mão. Os irmãos sabem muito bem que o pergaminho ele era feito com peles de animais, de forma que eram enrolados, né, como um rolo. E, naquela época, os livros que nós conhecemos hoje, feitos por mãos de homens, com gráfica, com impressora offset, eles não existiam. Então, grandes quantidades de rolos de pergaminhos eram armazenadas em Pérgamo, conhecida como tendo uma das maiores bibliotecas, irmão Jardim, daquela época. Imagine só você chegar na cidade de Pérgamo e perguntar onde é que fica aqui a biblioteca de Pérgamo, da cidade. E um grande monumento, né, da cidade estava ali, para você entrar, e quando você entrava, você via grandes estantes enormes, né, provavelmente de pedra, não sabemos, mas pela época que data da construção dessa cidade, né, dos tempos bíblicos, nós sabemos que havia 200.000 rolos de pergaminhos. Então, o conhecimento daquela cidade estava lá, armazenado. Eu acredito que as pessoas das outras cidades, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, de Esmirna, das demais igrejas, iam buscar lá o conhecimento que eles precisavam. Porque era lá onde ficava a maior biblioteca, se não a primeira biblioteca daquele século. E nós sabemos que a história cristã, ela nos diz que a palavra pergaminho quer dizer que dá referência aos livros de Pérgamo. O próprio nome pergaminho dá referência ao nome da cidade. Veja só que coisa bastante interessante, viu, irmãos? É verdade. Eu glorifico a Deus porque são detalhes que eu só passei a conhecer quando eu me sentei realmente e comecei a analisar o contexto histórico, o contexto bíblico daquela época. Então, é muito diferente a pregação, né? Eu volto a dizer aqui, a pregação ela é diferente da pesquisa bíblica, né? Do ensino, porque todo pregador ele é um estudante da Sagrada Escritura, né? Eu acredito que aqueles que querem pregar com uma coerência, com uma profundidade maior, eles vão buscar na Bíblia um conhecimento maior. Então, nós sabemos que em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 12 ao 17, nós vamos entender a exegese do texto, que a esplêndida cidade de Pérgamo ficava a cerca de 112 quilômetros ao norte de Esmirna, né? E a 24 quilômetros da costa marítima, irmão Jarbas, sendo uma fortaleza e aproximadamente 400 metros de altitude. Ou seja, se você pensasse em subir até lá, quando você colocasse o pé na proximidade da cidade, você já era visto. As pessoas, acredito eu, os guardas da cidade, os vigias, né, os soldados, eles já viam que você tinha chegado ali. Então, a cidade é altamente
estruturada nos seus monumentos e na sua arquitetura. 400 metros de altitude sobre a planície do rio Caicos, em uma grande cidade ao pé do monte. Ela se tornou um centro urbano de destaque do terceiro século a.C. Que coisa, né? Maravilhosa. Alguns pensam que os persas haviam deliberadamente, irmãos, impedido seu desenvolvimento por causa de suas condições militares naturais. Seu desenvolvimento por causa de suas condições, né, se deu quando os sucessores de Alexandre o Grande fizeram dela uma importante fortaleza militar. Então, veja só, Alexandre o Grande, né, ele fortificou essa cidade de Pérgamo e fizeram dela uma importante fortaleza militar. Então, a história já diz claramente que a cidade de Pérgamo, irmãos, era uma fortaleza altamente equipada, né, com forças militares daquela época. A geografia, né, que nós entendemos da cidade de Pérgamo, a 400 metros de altitude, era uma vantagem, né, contra os seus inimigos. Como eu estou dizendo aqui para vocês, se alguém tentasse entrar na cidade, teria uma dificuldade primeiro por causa da altura da cidade. Então não seria fácil. Diferente de Jerusalém, né? Jerusalém, que teve os seus muros destruídos várias vezes e diversas vezes, né? Até que destruíram por completo o templo judaico, né? Então, continuemos, né? Então, Alexandre o Grande, ele equipou essa cidade de Pérgamo. Ele, na realidade, ele chegou a Pérgamo, né? E Lisímaco, rei da Trácia, confiou 9.000 talentos, moeda daquela época, uma grande porção de seu tesouro aos cuidados do eunuco Filitero, que após a derrota de Lisímaco, em 281, começou a estabelecer seu próprio reino. Nos 150 anos seguintes, Pérgamo cresceu em poder sobre a dinastia Atálida, primeiro como rival e depois como aliado dos Seleucidas. Então, nós entendemos aqui, irmãos, que nesse primeiro contexto da história aqui de Pérgamo, primeiro ela foi fortificada como uma cidade militar. E estamos entendendo um pouco da geografia bíblica daquela época. Então, a cidade era fortificada. Mas nada adiantava, irmãos. Não adianta, irmão Jabas. Nós voltamos para o contexto da igreja atual. Qual é a aplicação que nós trazemos para nós nesta noite? A igreja de Pérgamo receberam uma dura advertência de Jesus. Certo? Enquanto Esmirna não tinha nenhuma cobrança da parte do mestre, o Senhor, ele disse aqui, irmãos, como nós lemos. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que como o irmão Java já falou aqui anteriormente, e nós falamos na live anterior, nas duas lives anteriores, os nicolaítas, irmãos, eram um grupo de judeus que eles trabalhavam em favor de Roma para destruir a igreja naquela época. Você já pensou? E eles aparecem aqui novamente, irmão Javas, em Pérgamo também. O grupo estava em Éfeso, o grupo estava em Esmirna e o grupo dos nicolaítas aparece aqui em Pérgamo também. O povo, viu? Para trabalhar para destruir a igreja de Nosso Senhor. Então, irmãos, os nicolaítas, eles estavam lá e Jesus novamente dá essa advertência em primeira pessoa. Portanto, arrependa-se. Então, mais uma vez, nós entendemos que algumas coisas Jesus começou a cobrar deles. Ou seja, quando nós olhamos para o texto, existem 3 acusações da parte de Jesus. 3 cobranças para a igreja de Pérgamo.
coisas sacrificadas aos ídolos, prostituição, certo? Arrependimento que o Senhor estava cobrando deles, e os nicolaítas que estavam, esse grupo de judeus, ali envolvidos para destruir a igreja. Então o Senhor ele começa a fazer essa cobrança. Porém, ele se refere, nessa cobrança aqui no texto, ele diz, eu conheço o lugar onde tu moras. Ou seja, ele sabia muito bem que a cidade ficava a 400 metros de altitude. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. E também ele diz que ficava também mais uma acusação e mais uma cobrança do Senhor. O trono, certo? Se você quiser aí anotar, o trono de Satanás, que se referiu o Senhor. Além de ter coisas sacrificadas aos ídolos, além de ter prostituição em Pérgamo, a igreja começou a liberar também a questão da lascívia. Então, não existia arrependimento. Eu acredito que essa pandemia Deus trouxe para fazer a igreja se voltar com arrependimento e se arrepender profundamente para buscar mais ao Senhor. Eu não sei a opinião dos irmãos, mas eu acredito que muita gente, irmãos, vai ser acendida de novo, Deus vai levantar novamente após essa pandemia. Muitos também se desviaram do caminho do Senhor, é verdade. Mas muitos também estão buscando a Deus. Então, arrependa-se. Oi, irmão Jaldo? É verdade. E muitos também se rebelaram porque o povo achava que não era, né? Exatamente. Verdade. E ele prossegue aqui dizendo, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Jesus estava se referindo, quando nós buscamos aqui o contexto literário da história eclesiástica, que havia, irmãos, ainda o culto ao imperador Domiciano. Domiciano ainda exigia que Pérgamo também adorasse ele como um deus. Então, essa exigência, irmãos, ela era difundida em todas as 7 igrejas. O imperador ele queria continuar sendo adorado como um deus. Adorado. Exatamente. Porém, a cobrança do Senhor seria maior. Na interpretação literal que nós estamos vendo aqui, o pastor de Pérgamo era Antipas. Antipas era o provável pastor da igreja, no versículo 13, de Pérgamo. E diz a história eclesiástica que ele foi queimado no ventre de um bezerro de bronze. Veja só que terrível, né? Então, Roma tem umas práticas para martirizar e perseguir a igreja, e até esse instrumento Roma também possuía, que era o bezerro de bronze, provavelmente de latão ou de bronze. Alguns estudiosos bíblicos dizem que era de latão, outros dizem que era de bronze. Mas o que interessa é que pegaram o ministro da igreja de Pérgamo, colocaram dentro do bezerro e aqueciam, jogando aquele fogo, né? Ateavam fogo ali embaixo, na parte da barriga daquele ídolo, de forma que quando Antipas entrou dentro, ele não conseguiu mais sair. Imagine você vendo essa prática, né? Uma pessoa entrar dentro de um bezerro de bronze e ser fechado ali. A falta de ar já matava a pessoa asfixiada, né? Dentro daquele ídolo, né? Que era oco por dentro, mas que era uma forma que eles tinham na Idade Média essa prática, né? O Estado romano tinha essas práticas. E de forma que ele foi sufocado, irmãos, ali dentro e queimado vivo, né? Morreu carbonizado ali dentro daquele ídolo feito em formato de um boi de bronze ou de latão. Então, irmãos, na Idade Média a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses.
Então, trazendo para os dias de hoje, irmão Jabas, eu vou aqui falar algo que talvez alguém diga, rapaz, isso aí é pesado. É duro ouvir esse discurso. Mas hoje, algumas igrejas não têm mais compromisso com Jesus Cristo. Estão andando de mãos dadas com os políticos. Certo? Como naquela época a igreja andava de mãos dadas, irmão Jarbas, com Roma. Tinha se esquecido de quem deveria ser adorado. Aí Jesus manda mais uma mensagem para eles dizendo: portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí. Olhe só, isso aqui quem está falando aqui não é João, não. Isso aqui é Jesus na primeira pessoa. Arrependa-se, Pérgamo. Arrependa-se, igreja, porque senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Você sabe qual é a espada da boca do Senhor? Se você abrir um capítulo 14 e capítulo 13 de Ezequiel, você vai ver o que o Senhor, qual é a forma que o Senhor destruirá os inimigos do anticristo, quando ele voltar sobre o monte Sião, sobre o monte de Jerusalém, está de frente de Jerusalém. Venderá o monte para o ocidente e para o oriente, para que seja feito o vale de Megido, onde o Senhor destruirá o anticristo e o falso profeta. Os dois serão lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. O diabo vai ficar para o final. Será jogado também, para ser atormentado por toda a eternidade. Mas a praga que o Senhor ferirá a todos aqueles que guerrearem contra Jerusalém, você vai ver em Ezequiel capítulo 14 e capítulo 14 e capítulo 12. Ele vai dizer: essa é a praga que o Senhor ferirá a todos aqueles que se levantarem contra Jerusalém. Estando eles de pé, irmãos, a sua carne se apodrecerá, e os seus olhos se apodrecerão, e a língua na boca. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todos aqueles inimigos do Senhor. Então eu acredito que ele lutaria tranquilamente aqui somente com uma palavra. Mas nós sabemos que ele tem autoridade sobre as igrejas, né? Quando João disse: eis que eu vi 7 castiçais de fogo e 7 estrelas nas suas mãos. No capítulo 2 de Apocalipse. E capítulo 1 de Apocalipse também ele declara. Pode ser então, irmão, aí, Jesus então tem toda a autoridade. Manjava? Você falou? Não, só cumprimentei os irmãos. Entrou o primo da minha esposa aí, o irmão Orlando, e a irmã Gabriela. Apenas cumprimentei, mas pode continuar. Irmão Orlando, irmã Gabriele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor, viu? Sejam bem-vindos, irmãos. Então, irmãos, a igreja daquela época andava de mãos dadas com a política de Roma, de forma que, nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, como a veneração de santos e relíquias, e o purgatório e a divinização da Virgem Maria. E essas doutrinas entraram naquela época. Aí é espinhoso aí, viu? Aí é espinhoso. Então, irmãos, é verdade. Então, as falsas doutrinas começaram a entrar dentro da igreja. É como hoje. Hoje dificilmente, irmãos, a gente vê alguém pregando uma doutrina bíblica. Os movimentos neopentecostais, antes da pandemia, né? Eles adentraram a igreja com uma velocidade tão grande que tinha igreja que às vezes você visitava que não tinha mais pregação de Bíblia, não. Tirava o ministro do púlpito e colocava uma banda, colocava mais louvor, menos palavra,
mais louvor e menos pregação bíblica, de forma que não tinha mais aquele combate mais contra as falsas doutrinas. Aí foi se inserindo, né? O diabo foi colocando as falsas doutrinas dentro da igreja, né? Muitas outras coisas, como cair no espírito, muitas outras coisas, como nós vimos, né? As pessoas caíram no espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para levantar, não foi para derrubar ninguém, não. Teve uma vez que É verdade. o irmão, ele debateu comigo, literalmente, 30 minutos pelo celular, querendo provar na Bíblia que o Espírito Santo derruba crentes. Ele queria afirmar. Não, mas João caiu. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. João, o evangelista, caiu quando viu Jesus. João caiu, mas ele não desmaiou, não. João caiu, não foi literalmente, não. João praticamente se ajoelhou, certo? Colocou as mãos no chão. Leia o texto na sua exegese fiel, para depois não ficar misturando falsa doutrina por aí e confundindo a cabeça de irmão A, irmão B, irmão C. Viu, Ranê? Licença, só uma Pode colocação. fazer, meu irmão, colocação aí. Só uma colocação, bem rápido. Primeiramente, que eu vejo algumas pessoas falando sobre essa questão aí. Primeiramente, que o Espírito Santo ele não rouba a consciência de ninguém, certo? Tem gente que diz, o Espírito Santo me tomou e eu não sei o que eu fiz, eu não sei se eu fiz um aviãozinho, eu não sei se eu pulei, eu não sei se eu rodei. Isso aí não é Espírito Santo, viu? Isso aí é coisa do capiroto, isso aí não é o Espírito de Deus. E essa história de cair no Espírito, né? O que adianta a gente cair no Espírito e se levantar da mesma maneira, né? Entendeu? A gente vai ministrar a palavra nas igrejas, que o povo cai, passa a vida todinha, cai, se levanta, e continua da mesma maneira. Então, para mim, se o Espírito Santo fizer um dia você cair, eu creio que você não vai se levantar do mesmo jeito. Você vai se levantar uma pessoa diferente, né? E como o meu pastor presidente, pastor Erinaldo Renovato de Lima, diz aqui, o Espírito Santo não veio para enlouquecer a igreja, né? Ele veio para ensinar a igreja. A igreja, por ter o encontro com o Espírito Santo, para ser uma igreja mais inteligente e não uma igreja leiga, né? O Espírito Santo não veio para tirar a nossa... Como é que eu posso dizer? Tirar a nossa consciência, deixar a gente fora de si. Não. O Espírito Santo nos trouxe para trazer a verdadeira consciência da vida, o verdadeiro significado de viver, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para trazer algo bom para a nossa mente e não deixar a gente fora de si. Verdade. Eu não acredito que esse movimento seja o Espírito Santo de Deus, não. Isso é uma opinião minha, né? Cada um, mas eu não concordo, não, nessa questão de cair, ficar fora de si e ser o Espírito Santo de Deus. Não concordo. Pode continuar, Vara. Então, querido, de uma interpretação literal, né? Pérgamo representava uma igreja que aceita falsas doutrinas e que se desvia da palavra de Deus. Certo? Falsas doutrinas e se desviava da palavra de Deus. Bem como da doutrina dos apóstolos, que está em Atos capítulo 2, versículo 42. A apostasia dos últimos tempos. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Irmãos, duas coisas me chamam a atenção aqui. Apostasia dos últimos tempos. Então, a apostasia, a palavra apostasia, significa aqueles que abandonam a fé. É um abandono da fé que você recebeu de Jesus, da parte do Senhor. Então, as pessoas
nos últimos dias, elas não vão mais sentir mais desejo de ser crente. A própria Bíblia diz que haveria muitos que iriam apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas realizadas e confeccionadas pelos demônios. Está escrito na palavra de Deus. E o Senhor, voltando para o texto da igreja de Pérgamo, da carta de Pérgamo, diz aqui que ele está com a espada de 2 gumes. Ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz. Isso aqui não é João falando, não. É Jesus Cristo na primeira pessoa. Essas coisas diz aquele que tem a espada, irmãos, afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes representa a autoridade de Deus sobre as nações, sobre a morte e sobre o inferno. As 2 chaves em Apocalipse, que não é a chave, são 2 no plural, representa a autoridade de Jesus sobre a morte e sobre o inferno. Mas a espada de 2 gumes, ela representa a autoridade de Jesus sobre a igreja. Então, ele tem a autoridade de exortar a igreja, ele tem a autoridade de corrigir a igreja, ele tem a autoridade também de punir a igreja, e também ele tem a autoridade de consolar a igreja e de salvar a igreja. São 5 tipos de autoridade que Jesus tem, que eu vejo aqui e compartilho com vocês. Então, essa espada, ela também está escrita na Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e as medulas, né? E é apta para discernir os pensamentos do meu e do teu coração. Então, entendemos que essa espada representa várias autoridades, né? Eu citei aqui 5, que Jesus tem com a igreja. Então, queridos, apostasia é abandono da fé que aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo recebeu e depois abandonou. Então, você quer uma prova do que eu estou dizendo? Eu não estou aqui acusando o irmão, nem pregador, nem cantor, mas boa parte, irmãos, de homens de Deus que nós conhecíamos, mulheres de Deus, desviaram-se da fé, abandonaram a fé. Homens que eram usados poderosamente da palavra de Deus, mulheres, deixaram a fé, mas deixaram definitivamente. Não foi, irmão, o irmão deixou a fé e voltou. Aí a gente comemora, né? Glória a Deus, porque como o filho pródigo abandonou o seu antigo lar, gastou todo o dinheiro da herança que ele pediu ali ao pai. E o que foi que ele fez? Ele gastou com todas as prostitutas, né? Gastou na vida que ele tinha escolhido. E ele voltou, mas houve o quê? Comemoração. Então, aquele irmão que deixou a fé, que voltou, ele não apostatou da fé. Entenda isso. Apostasia é quando você abandona de vez. Amém? É verdade. Então, a igreja de Esmirna estava acontecendo isso. A pessoa, o irmão está perguntando aqui, e quando o primeiro amor esfria, como retomar o primeiro amor? The Bluetooth device is connected successfully. Né? O irmão está perguntando aqui, quando o primeiro amor esfria, como retomamos o primeiro amor? Buscando a presença de Jesus Cristo. Porque o homem em si, às vezes você abandonou a fé, você frequentava, você tinha o início da sua fé, mas você se entristeceu e você saiu da presença da igreja, que a palavra igreja é eclésia, retirados para fora. A igreja não é o templo. Então, entenda bem. Aí você se entristeceu, ou algum irmão se entristeceu e saiu. Ele não apostatou, ele não abandonou a fé definitivamente. Aí o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa e ele retorna novamente, quebrantado para a presença de Deus, e retorna ao primeiro amor, né? Estou aí explicando para o irmão Maxi, né? Maxi Divone, né? Maxi Divone. Não sei se eu falei certo aqui. Então, queridos, o afastado do evangelho é uma coisa, e aquele que
Apostata da fé é outro totalmente diferente. O que apostatou não pretende voltar. Certo? Quando alguém apostata da fé, diz, eu não quero mais servir a Jesus Cristo. E pronto, acabou. Ele não pretende retornar, mas aquele que se afasta quando retorna, ele alcança a misericórdia. Então, vamos prosseguir aqui, dando alusão ao conteúdo, né, da igreja de Pérgamo. A interpretação moral. Ela era uma igreja licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Misericórdia. Busca de crescimento a qualquer preço. Então, nós temos visto isso para a aplicação de nossos dias. A igreja de Pérgamo, Jesus a repreendeu dizendo no versículo 14: eu tenho contra ti que vocês estão deixando a doutrina de Balaão entrar no meio de vocês, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comesse coisas sacrificadas aos ídolos e praticasse a prostituição. Então, o que acontecia no contexto da igreja de Pérgamo? Algumas pessoas, o grupo, acredito eu, dos nicolaítas, se inseriam dentro, certo? Da igreja de Pérgamo e começava a dizer, olha, você pode andar em pecado, mas Jesus te ama. Deus é amor. É o nada a ver, né? É. É a doutrina do nada a ver. Você pode passar um tempo nas bebidas e depois você retorna. E a misericórdia de Deus vai te alcançar. Irmãos, o liberalismo, uma palavra bem expressiva aqui para nós. O liberalismo era o que era atuante em Pérgamo. Vamos liberar algumas coisas aqui. Então, muitas igrejas hoje afrouxaram as coisas. Não, vamos afrouxar mais aqui, vamos liberar mais um pouco aqui. Não há nada de grave em você estar em pecado, em você sair, passar um tempo fora e depois voltar. Jesus vai te aceitar. Então, era um liberalismo desenfreado, falsas doutrinas. Na interpretação histórica, no contexto da história eclesiástica de Pérgamo, Pérgamo instituiu, irmãos, o primeiro culto de adoração ao imperador vivo, no ano 29 a.C. O culto ao imperador Domiciano, eu volto a dizer aqui. César Augusto, Tibério César e Nero exigiam adoração divina, como se fossem filhos de Deus. Pérgamo construiu o grandioso altar ao Deus do Olimpo, Zeus, certo? Vocês que já têm um conhecimento já extenso no estudo da Grécia, da cultura da Grécia, vocês vão entender que havia o culto, e não só o culto, um palácio erguido, né? Um templo erguido para Zeus. Por isso é referida como o lugar onde Satanás tem seu trono, onde o trono de Satanás habita. Então havia uma idolatria muito grande naquela igreja. E Jesus pedia encarecidamente, dizendo se eles não mudassem, o próprio Senhor iria batalhar com eles pessoalmente. Então eles tinham que deixar a idolatria, eles tinham que combater as heresias, as falsas doutrinas, a permissividade, o liberalismo do pecado dentro da igreja. As igrejas, irmãos, hoje as igrejas mudaram. Muitas igrejas mudaram. Algumas ainda têm estabelecido a doutrina dos apóstolos, mas outras, só Jesus.
liberaram muita coisa, mudaram muitas coisas, de forma que a igreja passou a se chamar um movimento gospel. E o movimento gospel, ele é diferente do cristianismo. Totalmente. No movimento gospel, você não carrega a cruz. A cruz é leve para carregar. Não tem açoite, não tem crítica, não tem perseguição. Mas no cristianismo, se você olhar para a história das outras igrejas que nós falamos aqui, de Esmirna e de Éfeso, os cristãos pendurados no madeiro, queimados vivos, soltavam leões, certo? Apunhalados por adagas, eram colocados nas piras dos jogos romanos, e ali era um espetáculo para Roma. Então hoje, eu volto a dizer, as igrejas liberaram geral, algumas. Temos escolas teológicas, temos obreiros preparados, formados em teologia, mas só a teologia, sem a presença de Deus, ela se torna morta. Porque teologia é conhecimento de Deus. E quem dá o conhecimento é Deus. A theo, no grego, é Deus. E logos é conhecimento. Então você junta as duas palavras. Teologos, conhecimento de Deus. Teologia. Então nós temos uma grande estrutura. Temos igrejas com ar-condicionado. Temos igrejas com estacionamento. Mas hoje em dia as pessoas, parece, irmão Javas, que só querem se congregar. Não, só vou na igreja, só vou me congregar se tiver estacionamento para o meu carro. Os bancos de lá, como são? São acolchoados? Entendeu? Como... Tem pregador que quando liga para ele para marcar uma agenda, ele pergunta logo quantos membros tem lá na igreja. Tem quantos membros aí? Se tiver menos de 100, eu não vou não. Porque ele sabe que 100 membros a igreja é grande, né? É luxuosa, é aconchegante, é ar-condicionada, como é que eu posso dizer? Poltronas aconchegantes. O cachê vai ser bom, né? Mas se não for assim, hoje em dia tem camarada que não vem, não. Quer saber, não. É verdade. E nós vemos aqui que as influências morais, anote aí, influências morais que existiam na igreja de Pérgamo, também se inseriram na igreja atual. A secularização da igreja está destruindo o povo. Acredite quem puder e quem quiser. O que é a secularização? É justamente isso. Mudaram a doutrina. As falsas doutrinas se inseriram no seio da igreja. Os falsos profetas, eles estão propagando o evangelho diferente, um evangelho totalmente diferente do evangelho dos apóstolos, do evangelho que Paulo pregava, do evangelho que Jesus Cristo anunciava. É um evangelho sem cruz, sem perseguição, sem açoite. É um evangelho... Jesus não nos deu, irmãos, promessa que nós iríamos ter vida fácil aqui, não. Então, a interpretação moral que eu quero vos falar aqui, da igreja de Pérgamo, era as influências do mundo estavam se inserindo na igreja. Por exemplo, aborto. Até um tempo atrás, alguém combatia sobre o aborto para que ele não fosse aprovado, a lei do aborto. Tivemos inúmeros protestantes, né? Ministros que protestaram contra isso aí, alegando que a vida humana ela já se caracteriza a partir do 3º mês. A partir do momento que o feto tem 2 ou 3 meses, 2 semanas, se não me falha a memória, 2 na 2ª e na 3ª semana, ele já é considerado uma vida, né, pelos estudiosos aí da medicina. E o que acontece? A vida humana, você foi colocado, né, foram colocados essa lei para decidir se a vida humana tem valor ou não tem.
se o ser humano pode ser abortado na segunda semana, se a mulher tem o direito de abortar o ser humano, o seu filho, né, que ainda não está formado. Então, essa questão polêmica foi para o Congresso e aprovaram. Certo? Então, assim, irmãos, eu não estou aqui querendo entrar em questões de aborto, mas é o que nós temos visto. As influências do mundo na igreja. Entrando na igreja. O irmão perguntou aqui, né? Irmão Max, em uma igreja que eu frequentei, um casal de obreiros foram um ensinar do púlpito. Eles foram expulsos. Isso foi correto? Eu não entendi muito bem aqui a pergunta do irmão, mas em uma igreja que ele frequentou, um casal de obreiros foram ensinar no púlpito e eles foram expulsos. Isso foi correto? Aí o irmão perguntou aqui, fizeram sexo. Meu querido, eu não sei qual foi a igreja que você frequentou, mas essa questão tem que ser avaliada. Se foi um casal de jovens, se foi foi um homem casado, se foi um casal que não era casado ainda, se era noivos, certo? Ela tem que ser administrada pelo pastor. Mas ele diz aqui que foi expulso, né? Está dentro do contexto. Eles foram expulsos da igreja, quer dizer, eu acredito que essa conduta, da parte de um pastor, não seria correta, porque ele teria que avaliar e ver a situação. Mas você expulsar alguém da igreja e impedir que essas pessoas tenham condição de retornar a Cristo para ter novamente uma comunhão, isso pastor nenhum tem direito de ser dono de igreja. Quem é o dono da igreja, de acordo com o Apocalipse aqui, é Jesus Cristo. O pastor, irmãos, é apenas um mordomo que toma de conta da igreja e das ovelhas e prestará conta quando Jesus voltar. E ai dele se não prestar conta, e ai dele se não cuidar das ovelhas com dedicação, certo? Com amparo e usar a autoridade que Deus lhe deu para zelar pela vida das ovelhas. Então, respondida aí sua pergunta, isso aí caberia ao pastor, certo? Não impedir que eles fossem expulsos. Certo? É verdade. Olha só. Respondida aí a pergunta do irmão? Está respondido. Olha só. Certo, irmão? Então vamos dar prosseguimento aqui. Ranier? Outra coisa que está se inserindo dentro da igreja. Olha só uma colocação aqui. Os irmãos aí que estão na live, que se quiserem fazer uma pergunta, para ficar melhor, tem uma caixinha aqui com o símbolo de interrogação, né? Com um ponto de interrogação. Aí vocês podem clicar nele e escrever sua pergunta. E de acordo com a pergunta, a gente vai respondendo as perguntas, tá bom, irmãos? Vocês que estão aí na live, podem clicar nesse canto aí que está o ponto de interrogação. E o Ranier mesmo, que é quem está dando o estudo, responderá a pergunta dos irmãos, porque fica melhor do que colocar nos comentários, né? Pode perguntar por aí. Só isso mesmo. Muito boa aí a pergunta do irmão Max Divone, né? Então, queridos, outra questão de interpretação moral, influências que estão entrando dentro da igreja. Aborto, né? E divórcio, certo? Questões sobre divórcio, questões sobre homossexualismo, vícios, sexo fora do casamento. Eu não sei se foi a questão aí que o irmão perguntou, mas e falta de compromisso. Então, isso são algumas influências que têm adentrado e que influenciavam na igreja de Pérgamo. Certo? Então, queridos, quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos que os alimentos oferecidos aos ídolos, né, a qual Jesus citou aqui, no versículo 14, está também em 1 Coríntios, capítulo 8. A questão aqui é a mesma, ou seja, trata-se daquilo
que é comido no templo do ídolo o evento em si, e não o cardápio. Então, eles estavam comendo, se alimentando de coisas que eram oferecidas a Zeus, de forma o panteão de Zeus, ali em Pérgamo. Então, Jesus se dirigiu diretamente à igreja de Pérgamo em pessoa, certo? Dizendo que eles não fizessem isso, mas que haveria uma promessa se eles se arrependessem. Um maná, um alimento fornecido por Deus em Êxodo capítulo 16, certo? Mas Jesus também frisou sobre o trono de Satanás. Irmãos, quando a gente para analisar o texto, quando a gente lê rápido, a gente não entende. Mas se você parar para anotar, se você parar para pedir um discernimento a Deus, Deus esclarece e lhe dá entendimento e sabedoria no texto. Quando ele fala que o trono de Satanás é onde o trono de Satanás está, ele estava se referindo que uma potestade do ar tinha feito um trono na cidade de Pérgamo. Sabe, você e eu sabemos que o inimigo de nossas almas ele é espiritual. Ele é um ser espiritual. Portanto, ele tem que ser combatido com armas espirituais e não com armas físicas, armas carnais. E o que nós entendemos aqui? Em Pérgamo, a igreja era firme, né? Apesar da pressão externa de Roma, entretanto, alguns de seus membros haviam abraçado falsas doutrinas. Como resultado, antigas práticas pagãs estavam se infiltrando. A opção era ou se arrepender ou ter Jesus lutando contra ele. Veja só a situação. Ou se arrepende, ou Jesus em pessoa irá lutar contra ele. E quando nós olhamos para os que lutaram contra o Senhor no Antigo Testamento, Ramsés II, né, recebeu os flagelos, né, dos juízos que foram enviados no Egito, na terra do Egito. Então, basicamente, podemos dizer que seria quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Está escrito na palavra de Deus. Quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso, irmãos, que eu vejo essas situações que estão acontecendo aí no nosso país, né? Juízes e ministros aí da justiça e outros mais fazem as coisas ao contrário, né, do que se espera, do que a sociedade espera. Então, o que acontece? Você e eu temos que ter uma coisa em mente. Existem príncipes das potestades do ar, territoriais, que são organizados, que eles governam nações, governam reinos, governam bairros, governam estados e governam ruas. E nessa questão aqui, Jesus estava querendo destronar uma potestade que estava lá em Pérgamo, e ele descreve como sendo o trono de Satanás. Então, veja só. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, tem um demônio sentado em um trono aí. O que vocês vão fazer agora? Qual é a atitude de vocês? Qual será a atitude da igreja perante essas situações que o Congresso ou outros colocam aí? Então, alguns deuses têm levantado para falar. E nós entendemos, irmãos, que Jesus estava exigindo isso. Então, não adianta ficar no comodismo, porque eles estavam acomodados em Pérgamo. Nós já fizemos um templo para Zeus. Nós temos Roma, que está do nosso lado, né? Que eles também estavam ali influenciados pela cultura de Roma, a adoração dos imperadores, divinização deles, os cultos aos imperadores. O povo também acorria ao templo de Esculápio, que era outro deus grego que era adorado, Esculápio, além de Zeus. O povo também corria a adorar o templo de Esculápio. Tanto assim, irmãos,
que Pérgamo podia ser descrita como a Lourdes do mundo antigo. O trono de Satanás pode ser uma referência a qualquer um deles, ou a todos eles. Certo? Então, hoje, nós entendemos que Jesus, ele estava realmente interessado em que Pérgamo se arrependesse, voltasse e se arrependesse, pois ele queria lhes dar uma promessa. Certo? Esse altar que era dedicado a Zeus ficava na Acrópole e podia ser avistado da cidade. Quer dizer, na entrada da cidade você já viu o templo de Zeus. E ainda existe lá. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar fotos dos monumentos, né, do templo dedicado a Zeus, as ruínas, né, do panteão. Jesus diz no versículo 17, o alimento fornecido por Deus em Êxodo capítulo 16 era o maná. Então ele promete o alimento do maná entregar àquele que for fiel. Certo? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa questão da pedrinha branca, eu andei pesquisando aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Essa pedra branca, irmãos, os juízes, né, os que trabalham nos tribunais antigos, que trabalhavam, julgavam presos, julgavam condenados, aqueles que eram absolvidos recebiam uma pedra branca. Aqueles que eram absolvidos de um julgamento. Na antiguidade, né, na era bíblica. Quando alguém era absolvido de um crime, irmão Jabas, que não era condenado, ele recebia uma pedra branca da parte daquele que o julgava. E ele era absolvido através dessa pedra, né? Essa pedra era um sinal que quem julgava os condenados, né, ou aqueles que eram acusados de algum crime, alguma acusação, recebiam quando eram absolvidos e eram inocentados. Então, Jesus está dizendo aqui que ele dará uma pedrinha branca e nessa pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maneiro. Veja só. Pode falar. Tem uma pergunta aqui de Max. Ele pergunta: como é o fim dos tempos? Como é que ficam as promessas de Deus que não se cumpriram? Ele quer saber sobre a questão das promessas de Deus que não se cumpriram por causa do fim dos tempos, que é o fim do tempo que nós estamos vivendo. Ele quer saber como ficam as promessas de Deus que não se cumpriram. Por exemplo, qual promessa que ele se refere que não se cumpriu? Ele não especificou, mas ele perguntou sobre as promessas, assim, uma promessa de casar, uma promessa de ser próspero, né? Uma promessa de passar na faculdade. Como é que ficam essas promessas no fim dos tempos que Deus não cumpriram? Ele quer saber o porquê que vamos dizer, o fim dos tempos passou e a promessa não se cumpriu. O fim chegou e eu não vi o cumprimento da promessa. Certo. Alguma promessa que ele recebeu de Deus? Ou de creio que seja assim. Certo. De algum servo do Senhor, que ele tenha recebido alguma profecia, ou se referindo a alguma promessa que se cumpriria na vida dele, como uma faculdade, alguma coisa assim? Casamento, alguma coisa desse tipo. Irmão, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Como resposta para ele, é que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. De forma que os tempos que nós estamos vivendo não interferem nas promessas que Deus fez para você, né?
É. Se Deus lhe fez essa promessa, ele é fiel para cumprir. Porque em Mateus capítulo 21, versículo 21, Jesus encontrou uma figueira, né? E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Os discípulos perguntaram, né? Mestre, como é que essa figueira se secou imediatamente? Como aconteceu isso? Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas se até aquele monte, né? Ele deve ter mostrado algum monte para os discípulos, mas se até aquele monte você disser, levante-se e ergue-se para dentro do mar, lhe será feito. E tudo quanto pedires na oração, você crendo, você receberá. Então, meu querido, a palavra que eu tenho para você, Max, é o seguinte. Se Deus prometeu a você, independente de vírus corona, independente dos tempos escatológicos que nós estamos vivendo, né, abreviando a volta de Jesus, vai acontecer na sua vida. Deus lhe deu a promessa. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. Então, se ele lhe deu a promessa, segure essa promessa, meu irmão, e tenha fé em Deus que vai se cumprir. Seja de casamento ou a respeito da sua vida profissional. Certo? O próprio Jesus disse. Tenha fé. Mateus capítulo 21, versículo 21, né? Nada está perdido. Jesus ainda não voltou. Então, enquanto ele não voltar, ainda há vida, né? Ainda há esperança e ainda existe fé. Mas ele disse uma vez, será que quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Então, segure a palavra do Senhor, eu deixo para você capítulo 21 e versículo 21 de Mateus, que Deus continue abençoando sua vida, viu, Marcos? Em nome de Jesus. Então, meu irmão, sabemos que Jesus disse, isso aqui, essa carta para Pérgamo, era uma carta de advertência. Ele estava advertindo. Ou você deixa o liberalismo, certo? Ou você abandona o pecado que você está deixando entrar dentro da minha igreja, que a igreja é dele, de Jesus, ou então eu irei contra você, com a espada de dois fios, certo? Então, basicamente, irmãos, o contexto literário dessa época se resume nisso. Advertência, mas também promessa. Certo? Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Isso aqui é muito bom, viu, irmão? Muito bom mesmo. A instrução para Pérgamo foi arrependimento da idolatria e da imoralidade. Certo? Igreja que é muito liberal, que não segue a doutrina de Cristo. Um evangelho gospel, light, onde não existe renúncia, onde não existe negação, abandono do mundo, onde pecado, santo e profano andam juntos. Jesus não aprova, irmãos. Ele está literalmente aqui repreendendo Pérgamo. Idolatria e imoralidade. E eu não queria entrar, mas vejo que o texto segue pendendo para o espírito de Jezabel, do qual, acredito eu, entrou em muitas igrejas, antes da pandemia e depois da pandemia. O espírito de Jezabel, irmãos, que vai ser descrito na próxima live, né? Que o próximo irmão irá ministrar, semana que vem, será a igreja de Tiatira. Então, chegou a um ponto que já estava tão proliferado o pecado que o espírito de Jezabel, né? Como vocês sabem, Jezabel no Antigo Testamento, ela era casada com o rei Acabe, e Jezabel, ela casou com Acabe para ela ter um casamento político. Porque ela sabia que, irmãos, o inimigo de nossas almas, ele é inteligente. Ele sabe onde trabalha, certo? Então,
Quando você vê leis que proíbem a Bíblia nas escolas, lei que você pode abortar um feto com 2 semanas, porque não é considerado vida, serem aprovadas, é sinal que o diabo, irmãos, a potestade do inferno está dentro dos congressos nacionais, federativos do Brasil e de outros países. E também está sobre os governantes que não temem a Deus. Influencia as nações, os povos, porque o objetivo realmente do inimigo é mudar toda uma cultura para o pecado. É transformar, na verdade, irmão Jabas, toda uma cultura de santidade em destruição. O diabo, irmãos, ele quer ver o homem sofrendo, certo? Isso aí que vocês estão vendo no país, fome, comércio fechado, pessoas indo à falência. Isso aí é um espírito do inferno, uma potestade do inferno, irmãos, que está entronizada em Brasília, eu digo com toda a propriedade, mas que em nome de Jesus Cristo, Deus há de enviar, irmãos, algo poderoso, sobrenatural ali naquele lugar. E vai destronar aquela potestade do inferno ali. E nós veremos as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, e veremos Deus abençoar essa nação que se chama Brasil. Porque Daniel, irmãos, desculpem aqui pegar essa parte, mas Daniel orou 21 dias. E diz a Bíblia que o príncipe, um dos príncipes de Deus, que é Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, certo? Ele veio para anunciar, revelar algo de bom ao profeta. Mas que ele foi detido ali nos ares, nas regiões celestiais, nas regiões dos ares, por um príncipe da Pérsia, certo? Uma potestade do ar, nas regiões dos ares celestiais, para que impedisse do mensageiro de Deus chegar até Daniel. Mas graças a Deus, que Deus tem sempre algo reservado para a igreja, irmãos. Para você. Ai de mim e de você. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Mas também a Bíblia também diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará esta terra. Então ali Deus começa agora a enviar uma ajuda. Não que Deus precise de muleta ou de bengala, que ele não precisa de muleta nem de bengala para agir, nem na minha, nem na tua vida, e nem na igreja dele, que é a noiva do Cordeiro. Mas ele enviou um dos primeiros príncipes chamados de Miguel. Porque Gabriel é um anjo mensageiro. Na angeologia, doutrina dos anjos, na teologia, é conhecido como anjo mensageiro. E Miguel, no hebraico, que quer dizer Micael, certo? Que representa, traduzido o nome do grego Micael para o português, quem é igual a Deus, quem é semelhante ao Senhor. Ele veio, irmãos, para você ter uma ideia, na angeologia, Miguel é um dos primeiros príncipes. E eu dou glória a Deus nesta noite. Jesus não diz que ele é o príncipe, Jesus diz, ele é um dos primeiros príncipes. Significa que não existe só um arcanjo, existem mais, mas que Miguel é o principal. É você entender o texto da Bíblia. Mas o anjo começa a dizer, homem muito amado, veio até mim o príncipe da Pérsia e pelejou comigo para que eu não viesse. Mas Deus enviou um dos primeiros príncipes, Miguel. E ele ficou para batalhar e fez com que eu chegasse até você. Isso denota que a igreja
ela não está sozinha, irmão Jardim. É verdade. A igreja ela tem que se voltar para o arrependimento. A igreja tem que deixar a idolatria, como Pérgamo tinha, para que Deus ajude a igreja. Então, entendemos, irmãos, que a igreja de Pérgamo havia uma promessa para ela, que era o maná escondido, né? O maná era uma porção guardada na Arca da Aliança, no livro do Êxodos, capítulo 16, versículo 14 e 15, né? E a pedrinha branca, descrita no versículo 16 de Apocalipse, nos diz que nos julgamentos era entregue uma pedra branca, quando o réu era absolvido, inocentado. Também uma referência ao Urim e o Tumim, que os sacerdotes usavam para consultar a Deus em Levítico, capítulo 8, versículo 8. E o novo nome na pedra, o que representa para nós? Simplesmente uma nova identidade e uma nova vida celestial que Deus quer dar a cada um e à igreja. A igreja perdeu a identidade, irmão. Boa parte da igreja perdeu a identidade. Mais uma pergunta aqui. Quer fazer uma colocação? Vou fazer. Tem mais uma pergunta aqui, viu? Max. O irmão Max perguntou assim, ó. Meu sonho inimigo veio a mim no deserto, me ofereceu o mundo. A TV flutuava e eu via o mundo pecaminoso. Isso foi um sonho que ele teve, né? Uhum. E o diabo, né? Nós sabemos que existe o sonho de Deus, o nosso subconsciente, né? E tem o sonho do diabo. Aí é um sonho do diabo querendo, né? O levar para o mundo, não é isso, André? Com certeza, é. O levar para o mundo, o puxar para a vida pecaminosa novamente. Com certeza. E um detalhe que me chama a atenção, né? Que ele falou aí, sobre a TV flutuava, é isso? A TV flutuava. A TV flutuava e eu via o mundo, deixa eu só olhar aqui, eu via o mundo pecando. Misericórdia. Ele disse que via a TV flutuando e o mundo pecando. Isso aí foi um alerta, né? Isso aí foi um alerta de Jesus para ele, com certeza, né? Para que ele não ame o mundo, né? Para que ele não ame o mundo. Pois está escrito em João, né? No Evangelho de João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabemos, né, irmão, que a TV é uma das armas do diabo hoje, né? Para afastar o crente da presença de Deus. Verdade. É uma das armas malignas. Verdade. O mundo, é uma das armas aí. Tudo que existe no mundo, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o orgulho da vida, não provém do Pai, né? Mas provém do mundo. E o governante atual desta era tem sido o inimigo de nossas almas. Infelizmente, irmãos, é triste dizer, mas quem está por trás de todo esse esquema, né? Essa esquematização de querer fechar as igrejas, proibir a Bíblia nas escolas, enfim, liberar pecados de imoralidade para a igreja aderir. Sabemos que quem está esquematizando tudo isso é o inimigo de nossas almas. Mas a igreja de Pérgamo, ela tinha que escolher ou Jesus e pessoalmente falar com ela, batalhar contra ela. No versículo 16, arrependa-se. O verbo está no presente, irmãos. Senão eu irei até aí, onde você está. Sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Veja só. Então, o contexto aqui já nos diz, né? Ao vencedor. E
quem não come daqueles sacrifícios. Certo? Ele dará do maná escondido, descrito em João capítulo 6. O novo nome corresponde a isso. Ele agora está escondido com Cristo em Deus. O maná judaico foi guardado na antiga Arca da Aliança. A Arca Celestial da Aliança aparece sob a trombeta do sétimo anjo. É quando a arca é vista em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Ele diz aqui: os que seguem a doutrina dos nicolaítas são aqueles que toleram que permaneçam no rebanho. Então tem pessoas que estão ali, mas não era para estar ali. Estão influenciando a igreja para que uns se desviem, outros venham a abandonar a fé, apostatar. Se não, irei até aí. E não escaparão totalmente quando eu for puni-los. Né? Jesus está dizendo, querendo dizer isso. Lutarei contra eles. Jesus está dizendo, não contra os nicolaítas, que são mencionados somente de passagem, mas contra os seguidores de Balaão. Certo? Então, foi esse raciocínio, né, que Deus nos deu nessa noite. Irmão Jabas, tem algum irmão que vai querer louvar? Tem algum irmão aqui na live que deseja falar? Rapaz, eu creio que não, viu? Os que estão aqui, eu creio que não. Eu anotei aqui algumas coisas, né, que você falou. É bom a gente anotar, né? Verdade. Você falou sobre as coisas pecaminosas da igreja de Pérgamo, né? Você falou sobre a prostituição que existia na igreja, a doutrina dos nicolaítas, né? Que foi aquela mesma doutrina que tentou entrar na igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso não abriu mão, né? Da doutrina que recebera de Paulo, de Timóteo, de Apolo, como eu falei, e também do apóstolo João, né? A idolatria, que também está ligada, né, à doutrina dos nicolaítas, a idolatria que Deus não suporta ser adorado. Deus não suporta seu povo adorar senão a ele, né? Mataram a fiel testemunha, né? Foi morta no meio da igreja, né? Colocado dentro de um Antipas, né? Dentro de um bezerro de ouro, né? Que era uma das formas do governo romano matar naquele tempo também, né? A espada de dois gumes, que representa a autoridade de Deus sobre a igreja, né? Deus tem, né, irmãos? Deus tem autoridade sobre a igreja. A gente acha que a igreja está assim, está assado, eu vou fazer o quê? Não, a igreja está submissa e sujeita a Deus, né? Deus tem autoridade sobre o seu povo. Deus é um governador universal e ele manda em tudo e principalmente na sua igreja, né? É verdade. Você falou a diferença também sobre afastado do evangelho, que é uma pessoa que pode voltar, né? E uma pessoa que apostatou da fé, que é uma pessoa que não quer volta mais, né? Que abandonou mesmo a fé, né? Não quer saber do céu mais, que né? Decidiu de vez que o caminho de Jesus não serve, né, para ela. Não dá para ela mais, O liberalismo, né? O liberalismo nós vemos, né, irmãos? Hoje em dia, nas igrejas, a gente vê o liberalismo entrando com muita força, né? Em questão de vestimenta, de comportamento, de liturgia de culto. A gente vê muitas igrejas, não vou aqui citar nome, que é questão de ética, né? Mas muitas igrejas liberais que estão levando o evangelho de todo jeito, que Jesus perdoa, que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, né? Tem muitas igrejas que pregam isso. E a gente sabemos que não é bem assim, né? O evangelho tem suas restrições. O evangelho tem suas restrições. As influências morais, na época de Pérgamo, né? A secularização, né? Pérgamo se tornou uma igreja que o século, né?
se aclopou dentro dela, né? Ela se adaptou ao século, né? Que vemos hoje na igreja atual, muitas igrejas estão adaptadas a esse século, né? Verdade. As coisas atualizaram, a tecnologia, agora é tudo diferente. Nós vemos a adaptação a esse século, irmãos. Eu observo no negócio, é a questão do crente ir para a igreja sem levar a Bíblia, né? Tem crente que tem pregadores que não usam a Bíblia mais para pregar, um tablet em cima do púlpito, né? Não, aqui eu tenho a Bíblia, aqui eu tenho um dicionário, aqui eu tenho um comentário bíblico, eu tenho tudo armazenado aqui dentro. Mas o não levar a Bíblia para a igreja, no meu ponto de vista, essa igreja já está se adaptando ao século atual, né? Que é o século, a era da tecnologia. Secularismo. Né? O secularismo. Secularismo. A tecnologia está entrando de cabeça dentro das igrejas mesmo, né? Como tem umas igrejas que eu já fui pregar, que no momento da oferta não passa mais aquela salva. As nossas igrejas é assim, né, Rani? Tem a salva, né? Passa, e ali você deposita o que Deus coloca no seu coração. Hoje, agora, é só um envelope, e agora eles trabalham com máquina de cartão de crédito e de débito também, viu? Se você não der no dinheiro, não tem desculpa. E agora, com certeza, muitas igrejas já aderiram à função do Pix, né? Não, irmão, você não está com dinheiro aí não, mas faça um Pix para a conta da igreja. Aí o varão ou a varoa vai lá e transfere o dinheiro, né? Então, tudo isso está dentro desse século, né? É a era moderna. E, querendo ou não, algumas coisas nós vamos precisar de ter isso nas igrejas. Outras não precisam, né? Já são igrejas que estão se entregando mesmo à doutrina desse século, né? A tecnologia já tem influências morais, né? Que é o aborto. A igreja não pode ser a favor do aborto, né? O divórcio é pecado, irmãos. Jesus disse que aquele que deixa a sua mulher e casa com outra comete adultério, né? Está na Bíblia. Os vícios, né? A igreja não pode ter vício. A igreja não pode ser igreja e viver fumando, viver bebendo, viver se prostituindo, né? A igreja não pode ter vício nenhum. Sexo fora do casamento, né? Que é a fornicação, né? O sexo tem que ser praticado após o casamento, quando o homem e a mulher se conhecem na noite de núpcias, né? O sexo não pode ser praticado antes, tem que ser praticado após o casamento, segundo a Bíblia. A idolatria, e a Rani também falou sobre a pedra branca, né? Que era dado àquelas pessoas que recebiam, que eram absolvidas de um julgamento, né? E as pedras pretas eram entregues àquelas que eram condenadas. Então, Jesus separou para a sua igreja as pedras brancas, né? Porque ele justificou a igreja na cruz do Calvário, né? Nós estamos justificados. Verdade. Tem uma pergunta de Max. Max perguntou também aqui, Rani. Com 16 anos eu recebi uma promessa que eu ia tocar na igreja. Mas já estou com 28 e a única coisa que eu sei fazer é cantar no conjunto. Mas aí... Como é que é? Ele perguntou... Ele falou que 16 anos recebeu uma promessa de tocar instrumentos. Mas está com 28 anos e ainda não se cumpriu essa promessa. Deu para compreender? Sim. Tem outra pergunta. Essa promessa também. Uhum. Ele colocou uma pergunta aqui meio pesada. Agora ele botou uma pergunta aqui meio pesada, viu? Ele falou que é viciado no ato sexual, né? E quando não faz, tem que praticar o ato da masturbação. O
o que ele faz para se libertar, né? O que ele pode fazer para se libertar desse vício? Acredito eu, irmãos, que a primeira forma que ele poderia ter uma libertação, né? A gente sabe que isso aí são estímulos do organismo, né? De qualquer ser humano. Já estão dentro do corpo, do nosso corpo, né? Do corpo humano, dotados por Deus, né? Que os hormônios, né? Masculino e feminino, poderia ser amenizado casando, né? Tendo seu cônjuge, Sua esposa, que né? você possa ter um matrimônio diante de Deus, sem precisar recorrer a outras práticas, né? Do mundanismo. Verdade. Então, biblicamente, o que Deus quer para você, o que Deus reservou para você, é isso. A resposta que eu posso lhe dar é essa. Não vou lhe dizer que tem um remédio X, uma fórmula Y, não. Que você possa buscar diante de Deus, né, a sabedoria, para que Deus lhe mostre a forma mais adequada, né, para que você solucione esse problema. É verdade. E no caso, seria isso. E também sabemos que não é só ele que sofre com esse problema, né? Tem várias pessoas, né? Que eu tenho um amigo meu que já se abriu uma vez comigo também e falou que também tem o mesmo problema, né? Ele é um rapaz solteiro, já está com 36 anos, ele não aparenta nem ter essa idade, mas ele já está com 36 anos, ele já sofreu de síndrome do pânico, né? Crise de ansiedade, essas doenças aí, esses mal do século de hoje, né? E assim, ele também sofre com isso aí, né? E ele é um rapaz evangélico também, mas sofre também com isso aí. Então, eu posso dizer para Marcos que, assim, não é fácil, né? Não é fácil só. Eu costumo dizer que um vício, uma prática ruim, um comportamento ruim, não é fácil de se superar, né? A gente não pode dizer, não, amanhã você vai estar liberto, amanhã você, né? Mas a palavra que eu tenho para dizer é que não só como ele, mas outros sofrem com isso, e a única forma está nos pés de Jesus. Está nos pés de Jesus e pedir ao Senhor que lhe dê a sua Rebeca, né? A sua esposa, para que não para que você venha somente matar o desejo carnal, mas que seja uma ajudadora para a sua vida, né? Que realmente o nosso organismo ele sofre com isso aí. Nós somos homens e seres humanos, né? Mulheres também sofrem com isso. E isso é algo normal do ser humano, né, irmãos? Sabemos que nós somos crentes, mas nós somos seres humanos que nem todo mundo é, né? Porque, como a Bíblia diz, que o sol, né? Ele nasce para o justo e para o ímpio. Então, o que o ímpio passa, o justo também pode passar, né? Nós não estamos ausentes de sofrer disso, não. Mas o Senhor tem a capacidade de nos dar graça, força para vencer, né? Os irmãos aí que quiserem perguntar mais alguma coisa, a caixinha de perguntas está aí. Quem quiser perguntar, irmão, pode perguntar, viu? Antes da gente encerrar, né? Pode perguntar. Se o Ronê tiver alguma coisa aí para falar, mais alguma colocação, pode falar. E os irmãos quiserem perguntar, pode perguntar aqui. Responderemos dentro das nossas condições. Chegamos a essa conclusão, né, irmãos, que a igreja de Pérgamo, ela tinha várias influências, né, do mundo dentro dela. Então,
basicamente, o que nós tentamos, assim, tentar absorver o máximo desse contexto, né, da igreja de Pérgamo, nós tentamos passar o possível aqui para os irmãos, né? Então, a última promessa, né, de Pérgamo termina como Jesus prometendo que ao vencedor ele daria o maná escondido, né? Que estava dentro da arca, né? O maná que foi entregue representava ali o quê? Que Deus supriu a necessidade do povo no deserto. Verdade. Aí tinha também a vara de Arão, que era um cajado que floresceu, né? Representando que Deus cumpre com as suas palavras e suas promessas, isso dentro da arca, né? Esses dois objetos. E o terceiro objeto que tinha lá também era uma botija com azeite, né? Com azeite da unção, né? Representando a presença ali do Santo Espírito, né? A presença de Deus. Então ele afirma que ao vencedor ele dará esse maná. Assim como Deus supriu Israel no deserto, daria também ao vencedor que vencesse todas essas influências na igreja de Pérgamo. Eu concluo aqui, irmãos, nessa noite, né? Graças a Deus. E espero que os irmãos tenham absorvido, né? Foi muito bom. Esse estudo. Da minha parte, eu posso dizer que eu absorvi muita coisa que vai servir para meu conhecimento também. E considerações finais aí com o irmão Java, né? Agradeço a todos que participaram. Continuem conosco, né? Na próxima live também, da próxima semana, nós vamos estar... não serei eu, nem o irmão Java que vai ministrar, mas vai ser outro irmão, mas a gente vai estar aqui junto com vocês, certo? Aprendendo mais da palavra do Senhor. Irmão Java. O irmão Max perguntou aqui quais os dias da live, né? Max, os dias da live não são dias, os mesmos dias, né? Porque eu vou ter uma escala de trabalho, aí eu procuro organizar, né? Dia melhor. Nós tivemos a primeira, foi terça-feira, não foi? Foi isso, Rony? Terça-feira? Foi Quarta-feira foi. Quarta-feira foi a segunda sobre Esmina, que foi a qual o Rony também ministrou. Sexta-feira, hoje, né? Está prevista a próxima live, Max, para segunda-feira, dia 19. Eu vou confirmar com o Varão, né? Que vai passar o estudo do nosso irmão. Será o nosso irmão Magdiel, de Tangará, Magdiel Justino. Ele que estará ministrando o estudo sobre a igreja de Tiatira, né, que é a quarta igreja. E ainda vem muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né, irmãos? Por aí ainda. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Cada igreja dessa tem uma característica diferente, um tempo diferente, uma cidade diferente, um dirigente diferente. Então, tudo isso aí, irmãos, serve de aprendizado para nós, né? O culto pentecostal é bom, a pregação eloquente é muito bom, mas a gente também tem que assentar, né? Como dizia meu pastor Patrício, o único que também já dorme no Senhor, ele dizia, aquele que não senta para ouvir, não tem direito de se levantar e ensinar, né? Então, é muito bom a gente aprender uns com os outros, a gente não estamos aqui para mostrar que sabemos mais do que ninguém, estamos aqui para aprender um com os outros, né? Com o Espírito Santo de Deus, usando Ranier, usando a minha pessoa, usando os outros irmãos que vão passar. E assim vai, né, irmãos? Vamos aprendendo uns com os outros e Deus vai sendo glorificado no nosso meio. Então, a próxima live, Marcos, tudo indica que será segunda-feira. Caso contrário, eu vou estar divulgando aí, se caso acontecer alguma alteração, eu vou estar divulgando aí nas redes sociais, avisa Ranier, né? Vou confirmar com a pessoa, mas até o presente momento será segunda-feira, dia 19, em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa, Ranier? Não, meu irmão, já. Não, né? Acho que já passei tudo que deveria passar já, o conteúdo. Graças a Deus. Aprendemos sobre a igreja de Pérgamo, uma terceira igreja. E vamos orar, né?
Se você quiser orar encerrando aí, vamos agradecer a Deus por mais essa live, em nome de Jesus. Agradecer a todos os irmãos aí, né? Que participaram, irmão Marcos, irmão Jorge, irmão Tiago Fernandes, outras irmãs aí que entraram, que eu não lembro o nome, e enfim, todos que participaram, né, irmãos? Muito obrigado aí por estarem apoiando esse projeto, né? Em nome de Jesus, todos serão abençoados, para a glória de Deus. Ora aí, Rani, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, viu, irmãos? Em nome de Senhor Jesus. nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Graças a Deus. obrigado, meu Deus, por esse trabalho, a qual os teus servos participaram, Senhor. Aleluia. Continue dando sabedoria, conhecimento a todos nós, para que todos eles cresçam em graça, conhecimento na tua santa presença. Também, Senhor, obrigado pela oportunidade de aprender sobre o livro do Apocalipse, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E a partir de agora, Senhor, venhamos a ter um conhecimento lúcido, né? E glorioso desse livro. Obrigado. Que Deus abençoe aqueles que estão enfermos, né? Por causa desse vírus, que possam sair, melhorar de saúde e retornar para suas famílias. No nome santo de Jesus, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final. E a paz do Senhor para todos. E tudo indica que segunda-feira estamos aqui de novo. Caso contrário, estarei. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. E boa noite a todos.